Fala galera, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Maurício e no vídeo de hoje eu vou estar falando de um outro vídeo. Vou tentar ser bem breve, porque o vídeo ele tem média de 10 ou 15 minutos e eu quero poder fazer com que o vídeo não fique tão cansativo. É a respeito de um cara, é um americano que tem um canal aqui nos Estados Unidos e fala dos Estados Unidos, em particular de todos os estados e cidades. Quais as piores cidades para se morar, quais as piores cidades para se viver, para ter uma vida, para criar seus filhos e as melhores cidades ou estados para se tentar viver e morar aqui nos Estados Unidos. Eu achei bem legal, bem interessante. E não diferente, ele tem falado bastante aqui nesse vídeo em específico, que eu vou estar gravando aqui na tela, já está gravando sobre São Francisco. E ele coloca aí 10 motivos para você não viver em São Francisco, para você sair de São Francisco. Porque ele aponta nesse vídeo em especial tudo que é de ruim, tudo que geralmente os youtubers não costumam falar, que geralmente eu tenho assistido muito vídeo de youtuber que mora aqui nos Estados Unidos, na Califórnia em especial, e é sempre praticamente a mesma coisa, sempre falando bem, falando que você vai ficar rico, falando que você aqui é maravilhoso morar, mas eu nunca vi ninguém falar mal, ou pelo menos pontuar pelo menos, com sinceridade, o que não presta em São Francisco, o que precisava melhorar urgentemente. Então vamos acompanhar aqui, eu vou tentar traduzir e dar minha reação aqui com relação a esse vídeo. It was about how the Democratic Party's in a very bad place right now. The article talked about how the Democratic Party often mismanages large urban areas, resulting in higher levels of crime, homelessness, and poverty. Cities like San Francisco, the article says. Of course, San Francisco is perhaps the most liberal city in the world. Now, politics aside, even if you left politics out of it, San Francisco is kind of a disaster. Bom, ele já começou dando dois pés na voadora aqui para quem costuma enaltecer São Francisco. Ele falou, pô, mesmo que não falando muito de política, São Francisco se tornou um desastre. Só para você ter uma ideia. Politics that makes it such a bad place these days? Sure, the explosion of tech companies to the area has worsened San Francisco's problems, but let's face it, people, this city is certainly not charming anymore. Article after article show that people are unhappy here and many are leaving or at least considering it. Nessa parte aqui ele diz que muitas das pessoas, eu vou estar avançando aqui um pouquinho o vídeo para não ficar muito longo, como disse, mas muitas das pessoas hoje em pesquisas recentes, eu tenho acompanhado também na TV e isso é verdade, se você jogar no YouTube você vai ver bastante coisa a respeito disso, que é uma boa parcela hoje das pessoas que moram em São Francisco consideram um dia poder estar saindo de São Francisco, não quer mais morar aqui. E a outra parcela já está saindo, já está mudando e tem vários motivos para isso. Então vamos ver. He's there. Go. Cause you see now sucks with the homeless. Now there's more homeless people Bom, here em than décimo anywhere else lugar in aqui the na US. pesquisa dele, tá Bums, mostrando aqui drugs, imagens na tela para você ver. tents, naked people. They're lazy, crazy. Bom, primeiro que ele arregaça, ele sem dó fala que a maioria, não todos, mas a maioria dos homeless, dos moradores de rua, são preguiçosos, acomodados, não querem, não gostam de trabalhar e se escolhem tudo e qualquer tipo de vantagem ou de suporte que o governo dá. Eu não acho que é bem por aí, mas é quase, é quase. Eu entendo muito bem que tem um problema de saúde aqui, incluindo depressão, pessoas que passaram por algum trauma ou drogas ou perdas repentinas e aí acabou desistindo de viver, desistindo até de tentar ter uma vida digna. E aí entendeu? Eu acho que ele pegou pesado aqui. Não é todos os moradores de rua, como também não é todos os moradores de favela que são bandido, assaltante, preguiçosos ou traficantes, né? Então, eu acho que ele se equivocou um pouquinho aqui. Mas é verdade que a maioria dessa galera que ou tá na rua ou tá nesses predinhos, né, que você não paga aluguel, que tem muito aqui, eu vou falar sobre isso futuramente em algum vídeo, eles realmente se acomodam, a galera não quer mesmo trabalhar, é o dia inteiro, assim, cara, eu já fiz entrega, eu sei do que eu tô falando, eu moro aqui, então acho que eu tenho também um pouquinho de autonomia para estar podendo falar sobre isso. A maioria, cara, da galera que eu vou, bato na porta, você vê que é gente boa, gente saudável, gente nova, não é velhinho, não é pessoas debilitadas, mas que tá o tempo todo se drogando, fumando maconha o dia inteiro, porque aqui é liberado. Isso tem causado um outro problema gravíssimo que eu vou estar falando futuramente em um outro vídeo, porque já estão tentando mexer os pauzinhos aqui para poder proibir novamente a legalização da maconha, mas esse é assunto para outro vídeo. E no geral, assim, a maioria da galera é um pessoal que poderia estar trabalhando, poderia estar produzindo alguma coisa, mas prefere estar em casa
aplicando aí para vale alimentação, vale comida, vale aluguel, vale gasolina, vale carro, vale... Porque até carro, eu sei de gente aqui que até carro conseguiu comprar às custas de alguma brecha que tem ali na lei para você conseguir dinheiro para isso. Até carro, casa, alimentação, gasolina. Então tem gente que não faz nada mesmo, não produz nada e muitas vezes por escolha, porque, como eu disse, não é todos, mas tem bastante gente aí aproveitadora. E é isso que ele está falando aqui nesse vídeo. Estou só traduzindo aqui e dando uma reação do que ele tem falado nesse vídeo que chamou bastante atenção e meio que eu penso meio que parecido com ele. Homeless on purpose youths, or likely a combination of all four. Here, some grew up here, some were dumped here from other cities. After all this... Tô avançando mais uma vez o vídeo e aí ele tá dizendo aqui que a maioria dos moradores de ruas é porque já nasceram aqui e aí acabou, né, virando morador de rua, e uma outra grande parcela vem de outros estados, principalmente estados em que faz muito frio, em que neva, e aí eles vêm para São Francisco porque aqui o clima já é mais tranquilo, não neva tanto, dependendo da região que você tá, e aí você consegue ficar na rua sem morrer de frio, por exemplo, que é muito comum morrer de frio em alguns estados como o Massachusetts, que eu já passei por lá. Every single day. For the bums, in a way, San Francisco is the cheapest place to live in the country. I mean, you can just plop down in a tent. But for everybody to establish residency here and hundreds of thousands of dollars to put down on a home. Da moradia, que é muitíssimo caro, uma das cidades mais caras hoje para se morar, passou até Nova York e é muito difícil você conseguir um lugar decente por menos de 3 mil, 4 mil dólares por mês. E quando você consegue isso por $1.000, $1.200, é isso que ele está falando no vídeo, e eu concordo, é lugar ruim, é uma casa toda caindo aos pedaços, suja, que precisa de reforma de um monte de coisa, ou você está dividindo o quarto, ou a casa com mais uma, duas, três, quatro, cinco pessoas ou mais, como é muito comum entre brasileiros, que alugam uma casa para, sei lá, coloca 4 beliches num quarto, 4 beliches em outro, e aluga para, sei lá, 16 pessoas uma única casa. E aí você consegue um preço mais barato, menos de $1.000, 800, 600 dólares, 700 dólares. Mas como disse, você está dividindo aí com um monte de gente que você nem conhece, às vezes nem é de boa índole. San Francisco lost more residents to outward migration than any other city in the country. A recent study found that half of San Francisco residents and 60% of millennials were considering moving away. People are... Olha só, ele trouxe um outro dado aqui importante, bem recente, de que a metade, 60% das pessoas que moram em São Francisco tem a intenção verdadeira assim de estar vazando, de estar picando a mula, porque não aguenta mais morar em São Francisco devido à sujeira, devido moradores de rua, devido criminalidade e o valor altíssimo do aluguel. Chilly, foggy a lot, and just dreary most of the... Em oitavo lugar, ele está falando agora sobre a weather, né, que me falhou agora, como é que fala? Tempo, tá falando sobre o tempo, que aqui, e aí tem imagens aqui na tela, de que é o tempo todo ou nublado, muito nublado, fog, né, que significa névoa, muita névoa, e assim, é por muito tempo. Por exemplo, aqui em Daly City mesmo é raridade você ver um dia bem ensolarado e bonito, porque vira e mexe, vai estar sempre muita névoa, muito nublado, muito frio, ou ventando demais, é isso que ele está falando nessa parte do vídeo. Vou deixar o link do vídeo dele, do canal dele aqui na descrição, para você poder assistir na íntegra e entender e ver o que eu estou falando, o que faltou e deixar seu comentário, tá bom? Em sétimo lugar, ele está falando de terremotos, tá aí, terremotos e fogueiras, ou não fogueira, como é que diz? Incêndios, melhor dizendo. E aí tem algumas imagens aqui de alguns terremotos, a galera entrando em pânico. Galera, vou te falar, é uma sensação terrível, não desejo para ninguém. Uma das coisas que me deixa muito preocupado em morar hoje aqui na Califórnia são os terremotos, nem tanto as queimadas. Tem aqui algumas imagens que vocês estão acompanhando aí na tela. Mas o que me deixou bem apavorado foi quando aqui o fog, tá vendo essa névoa?
aí na imagem da tela, mas o que me deixou muito apavorado, mais do que essas imagens aqui de fogueira, de queimadas, que é todo ano a mesma palhaçada, todo ano a mesma incompetência dos governantes que deveriam se precaver, sabendo que, né, tem a seca, que dá para resolver isso. Todo ano é a mesma coisa, todo ano é notícia. Mas o que mais me preocupa são, sim, os terremotos. Já passei por uns 2 ou 3 terremotos aqui, coisa pouca, de alguns segundos ou um minuto, né, não chegou a minutos, mas foi o suficiente para dar aquela gelada. Eu estava dormindo e a cama tremeu e quase me derrubou da cama, as paredes. Ou eu fiquei muito apavorado, ou eu vi coisa demais, ou realmente isso aconteceu. Porque as paredes aqui não são iguais às do Brasil, né, de madeira. Então eu percebi que as paredes do meu quarto fez isso aqui, caiu espelho, quadro, foi bem aterrorizante. Isso me faz pensar muito e sair daqui também por isso. Em sexto lugar, como vocês estão acompanhando aí na tela, a política. Vamos ver o que You ele have to fala. admit, the politics of San Francisco has become a huge problem, and a reason why so many people are leaving. It's a left wing echo chamber here, where opposing views that are anything not far left are stifled. Even the New York Times, a very left leaning newspaper, has pointed out the problem of having such a far left run government. San Francisco's liberalism is as extreme as you can get. It permeates everything from city services, the way criminals are prosecuted, and the cost of living. And there's no solution because they keep voting in the same politics. Bom, e aqui ele explica um pouquinho de que todos esses problemas com saneamento, limpeza, saúde, morador de rua, aluguéis muito caro para se morar e comprar casa, boa parte dessa culpa ele atribui aos políticos, porque é todo ano o mesmo político, os mesmos governantes, a mesma cambada, e isso não muda. E é isso que ele está falando aqui, isso já foi notícia, inclusive, nos jornais aqui de New York Times e outros. É isso que ele está falando. This is now all just quakes don't get Vamos you. ver The agora, poop em will. quinto lugar. San Francisco Ok. is a literal shithole. Já até sei In o que case you ele vai haven't falar. heard, the homeless Ele vai people falar aqui. poop on the sidewalks here, and in the streets, and on your porch, and on. Fica aí algumas imagens para você acompanhar, mas eu vou falar aqui por cima, eu acho que é bem importante falar sobre isso. Ele está falando do problema que é a falta de higienização nas ruas, na cidade de São Francisco. Inclusive, passou aqui a imagem, tem até um apelido, né, para a cidade de São Francisco, porque aqui é conhecido como Bay Area, né, que em português é meio difícil falar, eu nem sei muito bem, se estiver errado, me ajuda aí a galera aqui da edição. Bay Area significa área da baia da área, uma coisa assim. Porque é rodeado de água, né, de mar, de tal. E aí que é chamado de Bay Area. E aí a situação é tão feia fora, né, de São Francisco da Califórnia, que a gente recebeu até um apelido para quem mora aqui, que ao invés de Bay Area se chama Bay Area, que seria uma mistura de bay, né, baia, com a diarreia, porque todo lugar que você vai ou tem sujeira de urina, e de humano, tá? Cachorro aqui, você nem vê cachorro na rua, pelo menos isso. E eu já presenciei gente fazendo, cagando no meio da rua, na calçada. Eu já vi isso algumas vezes. E não só isso, outras coisas mais também. Usando droga, injetando na veia, esse tipo de coisa aqui é comum em algumas partes de São Francisco. É sobre isso que ele está falando aqui. And poop in a flip-flop just isn't very fun. E tem até uma orientação que você, por favor, se vier passear aqui na cidade de São Francisco, para não usar, tem aí as imagens, para não usar chinelo, porque uma hora você vai pisar em alguma coisa indesejada. E aí na tela você viu aí a imagem, né, cheia de pontinho. Aquilo ali significa um app, um aplicativo, que você consegue identificar na cidade quais as cidades que tem mais cocô, mais bosta pelo chão ou na calçada, nas ruas. Mais uma vez, quase que nunca de animal, e sim de pessoas, moradores de rua, gente que se droga e fica perambulando aí como, sei lá, zumbi. E aí eles mostram aqui nesse aplicativo de que praticamente a cidade toda de São Francisco está roteada com esses pontinhos nesse aplicativo, porque é quase que impossível você não achar esse tipo de sujeira na cidade. E aí que ele faz mais alguns comentários, você está acompanhando aí na tela, sobre o cheiro insuportável que é em alguns pontos. Ele está falando que é a cidade inteira, mas
Eu corrigiria isso dizendo que em alguns pontos, ou a maioria dos pontos de São Francisco, no centro, de urina, um cheiro insuportável de xixi, porque a galera faz xixi mesmo. Ele vai falar mais pra frente aqui de um outro problema muito mais grave, que é... Calma, calma, eu não vou estragar o vídeo não, assiste até o final que você não vai se arrepender, você vai ter uma ideia real do que é morar nos Estados Unidos, na Califórnia e São Francisco em especial, porque aqui é sem massagem, velho. Se é pra falar bem eu falo, se é pra meter o pau também, falar mal ou apontar os defeitos da cidade eu vou falar também. Porque aí você não vem enganado pra cá, passear e ter aquele choque de realidade que eu tive se você estiver vindo fazer turismo, por exemplo. Em quarto lugar, The Traffic, que é, aí tem algumas imagens do trânsito. Vamos ver o que ele fala. Across the bay. Unreliable transportation makes things worse. Muni and BART are pretty much always delayed or late or slow. Bom, ele tá, pra variar, ele tá metendo pau aqui no transporte público, nos ônibus e principalmente nos trens, que realmente concordo com ele, já precisei usar, já precisei utilizar quando eu não tinha carro aqui. É insuportável, é muito sujo, é muito bagunçado, quase sempre está atrasado. Eu não tive essa reclamação que provavelmente ele está falando aqui de muita gente dentro dos vagões, dependendo do horário, você não vê esse tipo de problema aqui, porque quase, eu acho, né, quase ninguém quer pegar trem aqui na cidade de São Francisco, Califórnia, São Francisco, né, em específico, porque é muito ruim e é muito caro. Muito caro, quando eu digo é muito caro mesmo. Dependendo do ponto que você trabalha, você vai gastar no mínimo $7 para ir para trabalhar e mais $7 para voltar. Talvez mais, se você tiver que fazer o que a gente chama de baldeação aí no Brasil. The Caltrain stopped running early. Vou avançar aqui um pouquinho, senão o vídeo não acaba hoje. Mas estamos chegando lá. Provavelmente a gente vai para o terceiro local, colocado. As pessoas, e aí é onde o bicho pega, que ele falou sem dó, muitas das coisas que ele falou eu concordo 100%, é pura verdade. Eu vim pra cá meio que enganado. Um conhecido falou, não, velho, vem pra cá, eu tava morando em Massachusetts, ele falou, não, vem pra cá pra Califórnia, que aqui é maravilhoso, as pessoas são ótimas, e elas têm contato com você, e conversam, e se falam, e não sei o quê. Nada disso, você vai ver. Vamos ver o que ele fala aqui. It's tech gold diggers, hipsters, rude wannabes, transplants who can't wait to leave, natives who can't wait for the transplants to leave, snobby engineers, broke app designers. It's really transient here, so friends you do make will probably be gone soon. It's very diverse, but that only makes the problem of people not talking to each other much worse. Bom, aqui ele está dizendo que é muito diversificado, né, o tipo de pessoas que tem aqui, de tudo que é lugar do mundo, isso é verdade, muitas nacionalidades, muita cultura diferente. Porém, apesar de você ter aqui muitas grandes oportunidades de mudar de vida, de ter uma empresa, trabalhar numa empresa super, sabe assim, conceituada e que pague bem, isso gera um outro problema. As pessoas se tornam metidas, é isso que ele está falando aqui na tradução, snobs, metidas, não conversam uma com as outras. Muito raramente ele fala a respeito disso, vai ter eye contact, né, que é aquilo muito comum. No Brasil isso é muito comum. Você está no mercado, na padaria, ou vai numa igreja, ou vai numa academia, a pessoa te olha, você olha para a pessoa, se cumprimenta. Oi, tudo bem? Como é que tá? Bom dia. Esse tipo de coisa, muito provavelmente você não vai ver aqui em São Francisco. É cada um na sua, é cada um no seu quadrado. A maioria, não todos, tá? A maioria dos americanos não te cumprimentam, são snobs sim, são metidos sim, e muito provavelmente só vai te tratar bem, provavelmente se for um cara olhando para uma brasileira, isso é muito comum. Aí a situação muda, aí são simpáticos, são legais, são nice, são tudo aquilo que você gostaria que as pessoas fossem. Mas do contrário, se o cara não tem interesse nenhum naquilo que está vendo, não vai te cumprimentar, não vai ser legal com você, não vai nem te notar muito provavelmente. Isso aqui é muito notório na cidade de São Francisco, falo sem medo de errar. Pode ser que, como eu disse, não é todos, né? Tem um ou outro amigo conhecido que eu conheço, né, que é americano e que me trata super bem, que gosta de brasileiro, que gosta de imigrante, que gosta de outras culturas, mas não é o geral. E é isso que ele está falando aqui, um americano que mora aqui. That was admired, but now it's been drowned out by shallowness and self-absorption. People here are too cool, too busy, or too pretentious for one. Aqui, essa parte é sensacional, que ele tá falando aqui. Ele acabou de falar aqui, enquanto a menina tá com a xícara na mão. Aqui, ou a pessoa é too cool, é muito legal, ou é muito ocupada,
ou é muito pretensiosa de querer ser os dois e não é nada disso, nenhum e nem outro. Isso é verdade, concordo. Everyone's looking out for numero uno. Oh, people are open-minded here. If you agree with them, that is. Olha só que legal que ele falou aqui. Isso daqui quebra muito paradigma. Ele fala assim, aqui as pessoas são muito mente aberta. E é no geral, gente, pra droga, pra homossexualismo, é muito respeitado o gay, a lésbica aqui. Massa, isso eu acho bacana. Respeitar todos, não importa qual a crença, a cor, etc. Porém, ele tá dizendo aqui, peraí que eu vou ter que voltar, só um minuto. Vamos ouvir junto. Oh, people are open-minded here. If you agree with them, that is. Isso aí. Aí ele fala assim, ó, aqui a galera é bem mente aberta e tal, desde que você concorde com ela em tudo, porque se você não concordar, o bicho pega pro seu lado. Isso é verdade. Actually take off their headphones and make eye contact with you here, then maybe it would be different. Ele repetindo aqui aquilo que eu falei no início. Se a pessoa tirar o fone de ouvido, sair do seu celular enquanto tá andando na rua e fizer eye contact com você, olhar nos seus olhos, te cumprimentar ali, puxar um assunto, alguma coisa, tem alguma coisa de errado. Você tem alguma coisa de diferente porque não é comum. Aí ele repete isso aqui. E em segundo lugar, parking. Eu vou adiantar isso aqui, cara, porque é muito previsível o que ele vai falar. É terrível estacionar. Quando você consegue estacionar e põe aquelas moedinhas, né, para você estacionar, eu acho que aquilo deveria dar alguma garantia para você, já que você está pagando, né, para estacionar mesmo na rua. Não tem garantia nenhuma. Quase que sempre, vou ver se aparecem algumas imagens aqui, pedir para o editor deixar rolando a imagem. Vou abaixar o volume. Quase que sempre a galera, alguns, né, moradores de rua, os usuários de droga, quebram a janela do seu carro e 99% das vezes, está mostrando aqui as imagens na tela, de vidro quebrado, um carro vermelho, quase que sempre, ou outro carro quebrado, quase que sempre a polícia não vai fazer nada. Porque tem uma lei ridícula aqui, que se você não é roubado acima de $2.000 ou $2.000, eles não podem ir atrás da pessoa. Ridículo, eu sei. Mas isso acontece com muita frequência. Já passei por várias situações, ou trabalhando, ou fazendo Uber, delivery, ou indo para a cidade para ver algum evento, e já passei por vários carros com vidro quebrado. Em especial aqueles que percebe-se que é alugado ou que não é da cidade, porque eles sabem que são turistas. Então é mais fácil de a pessoa não fazer nada. E em primeiro lugar, taxing. Vamos ver o que ele fala. Quase acabou. Sure, having one of the biggest hubs for technology is great for stimulating the economy and bringing in new various points of view, but the tech scene's a big reason for all the problems we listed. The class disparity, the traffic, the vapid attitudes, the cost of rent. The tech scene's a Bom, em primeiro lugar ele está falando que tornou-se um problema, que é a tecnologia, o cenário da tecnologia, porque aqui iniciou-se muitas coisas. Nem eu sabia, e estudando um pouco mais sobre a cidade, eu aprendi que aqui foi onde os hippies iniciaram todo aquele movimento hippie, o veganismo, para você que é vegano, né? Começou aqui, em São Francisco, e a tecnologia, todas as startups, né? Tipo aplicativo, Uber, Lyft, Amazon, eBay, e tantas outras, nasceram aqui em São Francisco. E isso, a princípio, ele diz aqui no vídeo, né? Vou adiantar. Ele diz que isso foi ótimo, porque isso fez a economia crescer, a cidade crescer, grandes oportunidades, qualidade de vida, etc. Só que agora, o que era para ser uma bênção, e ele fala nessas palavras, né? Eu vou adiantar aqui o assunto, ele diz que se tornou uma maldição, porque assim, o trânsito está terrível, qualidade de vida está ruim, é impossível você comprar uma casa. Essa casa que eu moro hoje, já mostrei ela num outro vídeo para você que me acompanha no canal, assiste lá, não perde tempo não, assiste lá que você vai ver quanto que eu pago de aluguel. Essa casa custa mais de $1 milhão. É ridículo, é um absurdo uma casa dessa, que não é tão ruim assim, mas não é uma casa de 1 milhão, cara. É a pessoa cobrar 1.300.000. E, cara, você consegue comprar 4 ou 5 casas, pelo menos, algumas até com piscina, na Flórida, Massachusetts, Texas, Las Vegas, sabe assim, em lugares muito bons, e ter a oportunidade de repente valorizar um desses, tá entendendo? Uma dessas casas. E tem gente que tem a coragem de comprar casa aqui na Califórnia, em São Francisco em específico, né, Daly City, essa região aqui em volta de São Francisco. Eu acho uma perda de tempo, eu acho um péssimo negócio, porque se acontece alguma catástrofe aqui, o que já tá para, né, muitos cientistas dizem, né, não sei se você já assistiu aquele vídeo San Andreas, que é
da falha que a gente tem aqui, né, do terremoto, e diz que a qualquer momento pode ter outro para destruir a cidade com água, e cientistas têm alertado sobre isso. Cara, não quero nem falar sobre isso assim, mas o ponto principal é que assim, eu com US$ 1 milhão, se eu tivesse, eu jamais compraria uma única casa aqui, quando eu posso comprar 4, 5 em diferentes estados e deixar rolando e fazendo mais grana, sei lá, se é um investimento. Então ele termina falando sobre isso aqui e a maldição que se tornou a cidade ser tão boa em tecnologia, porque aí tem muita gente metida, muita gente snob, cada um na sua, ninguém se fala, todo mundo o tempo todo ocupado, querendo progredir, trabalhar e prosperar, e as pessoas não se comunicam mais, o aluguel está insuportável de ser pago aqui, comprar casa nem pensar, a não ser que você ganhe, sei lá, US$ 50 mil por mês ou US$ 20 mil por mês, e não é todo mundo que tem essa realidade. Tenho certeza que isso esclareceu bastante sobre a cidade de São Francisco. Essa foi a minha reação sobre esse vídeo aqui desse cara, que eu achei sensacional. Vou até parar aqui a gravação da tela. Vamos ver aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo. O nome dele é Nick Johnson. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal dele para você estar assistindo na íntegra esse vídeo dele falando sobre 10 motivos para não morar em São Francisco. Muita coisa eu concordo com ele, algumas não, mas no geral o cara foi muito bom em estar fazendo esse vídeo, porque ele quebra muita falação de muita gente aí tentando vender curso para se dar bem em São Francisco, na Califórnia, porque aqui é o melhor lugar para morar. Já ouvi de tudo. E realmente é muito triste saber que tem brasileiro fazendo isso com famílias inteiras que sonham em ter uma vida melhor, vir para um lugar que não é o melhor lugar para se iniciar uma vida, para fazer turismo ou para estudar, ou para conseguir um visto, um green card, porque tem algumas opções, hoje em dia a gente sabe disso, vou falar sobre isso um pouco mais em outro vídeo. Para não ficar longo, espero que tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, mande para os seus amigos, vamos quebrar essa imagem de que tudo é muito lindo, tudo é muito perfeito, tudo é muito maravilhoso aqui, porque não é, a gente tem muito problema também e muita coisa dita aqui nesse vídeo. Para você que não me segue, segue aí na tela o meu Instagram, meu Facebook, para um contato mais direto, para a gente trocar uma ideia. Mande para os amigos mais uma vez, agradeço a atenção de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Fui.